Olá, a graça e a paz de Cristo Jesus. Amém? Bendito seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele toda a honra, toda a glória, para todos sempre. Glórias a Deus. Eu quero dar continuidade a este tema que é tão polêmico e agora está explodindo, né, no YouTube, e muitos pregadores, pastores, pessoas que ministram o Evangelho, que pregam o Evangelho e têm falado muito sobre este tema. Eu também quero trazer aqui, eu estou trazendo a minha humilde opinião, visão teológica, escatológica do Evangelho de Cristo Jesus, da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus. E a pergunta que eu fiz foi: o diabo existe mesmo? O diabo existe mesmo? O que você me diz? Então tem um primeiro vídeo aí que eu lancei, que eu postei, muito bom, e agora eu quero dar continuidade sobre este tema, certo? Outra coisa também importante é que nós vimos no vídeo passado e estudamos um pouco sobre isso aqui. Dependendo do contexto, nós vimos que nós vimos que diabo é um adjetivo. Diabo é um adjetivo. Mas hoje nós vamos contrapor, nós vamos ver alguns textos, versículos, passagens que não dá para entender, compreender e aceitar diabo como um adjetivo. Então nós vimos que diabo que o adjetivo, diabo como um adjetivo, né, que é uma palavra que caracteriza um substantivo, só para a gente refrescar a nossa memória do estudo anterior. O que é um adjetivo? Diabo, né? Porque na escatologia consumada, né, os pregadores, anunciadores das boas novas, eles dizem que o diabo, como um adjetivo, simplesmente um adjetivo, e não passa disso. Que o diabo não é um ser, não foi um anjo caído, nada disso. Diz que tudo isso é uma mitologia grega, romana, e que foi inventada, que o diabo é uma historinha contada em páginas de gibis. Será? Então, como é que eu vejo nas Escrituras? Então, em primeiro lugar, a você que está chegando no canal, eu quero a minha saudação a você, a Cristo Jesus, a paz de Cristo, né, te inunde, te trazendo conhecimento, te trazendo crescimento, amadurecimento espiritual. A você que já faz parte deste canal, iluminados pela graça. E também quero parabenizar os quatro inscritos no canal, agora recentemente, nesta semana. E parabéns a você, seja bem-vindo, sejam todos bem-vindos, né? A todos que abraçou, né, este canal junto com esta mensagem. Então a todos sejam bem-vindos, bem-vindo mesmo de coração. Agradeço, né, a cada um de vocês que tem contribuído, né, espalhando esta mensagem e pedindo, né, a inscrição de pessoas crentes ou não crentes, mas aqueles que estão indecisos, que têm dúvidas e que possam, através dessa mensagem, ser libertos para a glória de Deus, ou ter uma melhor compreensão dos textos. Amém? Glória a Deus. Como eu digo, eu não sou o dono da verdade, não há verdade absoluta no homem, mas
eu tento me aproximar, né, da melhor maneira, trazendo o texto e pedindo a Deus que ilumine a minha mente e a sua mente para termos uma melhor compreensão do texto sagrado. Louvado seja Deus. Eu sou o pastor Van e vamos navegar agora no mar, no oceano das Escrituras. É infinito, né? Esta compreensão, a Bíblia, né? O mar da Bíblia. Louvado seja Deus. Então, o diabo existiu mesmo? O que você me diz? Bom, então, a escatologia consumada ensina que diabo não passa de um adjetivo. E o que é um adjetivo, pastor Van? Está lá no vídeo anterior, só você vai lá, só lembrar aqui. Vai lá dar uma olhadinha e depois volta para esse aqui. É uma palavra, adjetivo, que caracteriza um substantivo, conferindo-lhe uma qualidade, característica, aspecto, modo de ser ou estado. Então, ele diz que diabo é simplesmente onde aparece a palavra Satanás, diabo, opositor, adversário, é simplesmente um adversário, um opositor, mas não um ser espiritual pessoal. Não, isso aí eles descartam completamente. Vamos ver, vamos verificar, vamos nos aprofundar. E eu falei aqui pelo menos uns três textos onde fala que diabo realmente é um adjetivo. Existe esta palavra diabo, né, Satanás como adversário, como simplesmente um adjetivo. Né? A gente viu 2 Timóteo 3,3, Tito 2,3, 1 Timóteo 3,11, onde aparece maldizente, caluniador, enganador. Tudo isso é um adjetivo. Que lá no original está lá, no original grego, diabo, tá escrito diabo, ou diabolos, ok? Então, isto aí a gente não tem o que rever mais, já está falado no vídeo anterior. Mas agora, nós vamos ver mais alguns textos, antes de entrarmos nos textos ao qual vamos ver os textos polêmicos, os textos que vai contrapor a doutrina que diz que o diabo é simplesmente um adjetivo, uma qualidade, né, um opositor, simplesmente isso, e não ser espiritual pessoal. Mas antes disso, eu ainda quero preencher aqui, ainda vou mais além, ainda vou citar mais alguns textos que eles não citaram. Eu vou citar mais alguns textos aonde diz que o diabo ainda é um adjetivo. Por exemplo, antes eu quero falar aqui o significado dos termos Satanás e diabo, para ter um melhor entendimento. Então, Satanás significa que é um substantivo masculino, também pode ser Satã no original, Satanás ou Satã, que é um substantivo masculino, que significa adversário, oponente, inimigo. Satanás vem de um empréstimo do hebraico e aramaico, significando literalmente adversário. Então, Satanás é isso, é um adversário. O nome próprio mais comum para o diabo é Satanás. Então, o nome mais comum usado é Satanás para o diabo. A gente vê isso lá em Atos 26, 18. Então, você está vendo aí na tela Apocalipse 12, versículo 9, que diz: e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que enganava todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Então, olha só, e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, 2, chamado o diabo e Satanás.
Então aqui é um ser só, mas ele teve, vamos dizer assim, alguns apelidos. Grande dragão, antiga serpente, que a gente vai ver isso já já, a gente vai mastigar a antiga serpente, Gênesis capítulo 3, né? João está se referindo aqui a Gênesis 3. Então veja que João está lançando luz lá, ele está validando, ele está dizendo que Gênesis 3 existiu de verdade, porque João cita aqui a antiga serpente chamado o diabo e Satanás, que enganava o mundo, e ele foi precipitado na terra, veio de algum lugar e foi precipitado na terra com os seus anjos, foram lançados com ele, ok? Muito bem, então os termos diabo, sim, o nome próprio e mais comum para o diabo é Satanás. Vamos ver aqui Atos dos Apóstolos, capítulo de número 26, versículo de número 18, que diz: para lhes abrires os olhos, e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão de pecados e a herança entre os que são santificados pela fé em mim. Então, abrir os olhos e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus. Do poder de Satanás a Deus. Muito bem. O termo diabolos, do grego, e Satanás são ao mesmo tempo títulos e nomes próprios de um ser, né? Ou de um ser pessoal. Então, diabolos e Satanás são os nomes ou títulos, nomes próprios deste ser. Uma observação muito importante aqui. No texto do Novo Testamento grego, Satanás tradicionalmente era escrito com uma inicial maiúscula. Isso é importante, esse detalhe, isso é um detalhe. No texto do Novo Testamento grego, Satanás tradicionalmente era escrito com uma inicial maiúscula, ao passo que diabolos normalmente era escrito com inicial minúscula. É um detalhe muito importante. Com exceção, olha só, com exceção de Apocalipse 12, 9, vamos ver lá o que é que tem Apocalipse 12, 9, que diz aqui, ó: e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado diabo, com D maiúsculo. Pastor, isso significa alguma coisa? Sim. E Satanás, que enganava todo mundo. Então, diabo aqui, com essa exceção, foi escrita com D maiúsculo. Apocalipse 20. Por que eles escreveram? Eles entendiam alguma coisa. Apocalipse 20, versículo de número 2. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, com D maiúsculo, e Satanás, e amarrou por 1000 anos. Certo? Não vamos entrar nos pormenores. 1000 anos, milenismo, nada disso. Isso para a gente não serve, certo? Só vai trazer mais conteúdo e menos esclarecimento. O nosso tema aqui é: Satanás existe, o diabo existe. É isso que a gente vai martelar aqui, ok? E chegar ao entendimento. Então, ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, com D maiúsculo. Antes ele era escrito com D minúsculo, e depois passou a ser pelos autores da Bíblia, os escritores da Bíblia. João, no caso aqui, João do Apocalipse. Então, muito bem, vamos lá, vamos continuar aqui. Vamos ver aqui agora a gente vai entrar num assunto muito rico, muito importante, muito debatido.
textos, olha só, textos onde aparecem Satanás, onde não dá para ser entendido como um adjetivo. Não. Esses textos que eu vou citar para você agora, não dá para ser simplesmente um adjetivo. Caluniador, como se fosse um título, né, dado um nome, né, uma característica. Não. Esses textos aqui, não. Os outros, sim. Vou citar outros textos onde Satanás, diabo, aparece como um simples adjetivo. Eu ainda vou reforçar mais ainda o lado da escatologia consumada, que eles nem citaram, né? Então, antes de citar os textos aonde Satanás não dá para ser entendido, compreendido, aceito como um simples adjetivo, eu quero citar outros textos onde Satanás, o diabo, aparece ainda como adjetivo. E não um ser espiritual, apenas adjetivo, não ser espiritual. Adversário comum. O ser humano, o governo humano, que é um adjetivo, né, e não um ser espiritual. O Satanás também pode ser visto na Escritura como o ser humano, adversário, um governo humano, adversário, ou a própria carne dele, o próprio eu, adversário do homem, o próprio eu, a sua própria carne. 1 Crônicas 21, mas pastor, por que o senhor cita tantos versículos? Porque isto é bom para a gente aprender os versículos, os textos, os capítulos, as passagens, para que a gente não seja enganado. Mas faltou aquele, o senhor não citou esse, então eu vou citar todos, que tem outros, possa ser que tenha outros, mas eu vou citar os principais, pelo menos, para a gente ter um entendimento de que aqui se trata de simplesmente um adjetivo e não um ser espiritual pessoal, ok? 1 Crônicas 21, 1, aonde eu pensava que aqui era Satanás, o anjo caído. Quando eu falar anjo caído, eu quero que você entenda que eu estou falando de um ser espiritual pessoal, ok? Então, anjo caído, quando eu disser anjo caído, eu estou falando do próprio ser, do próprio Satanás, o ser espiritual, pessoal. Então, 1 Crônica 21, vamos lá para Crônicas. 1 Crônica 21, versículo de número 1. Olha só. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a enumerar a Israel. Pastor, aqui quando eu falo anjo caído, entenda, é o espírito do engano, é o espírito que se rebelou, né, contra Deus. Vamos analisar assim, vamos pensar assim, para a gente entender. Aí você pode me perguntar, pastor, esse Satanás aqui, que o senhor está lendo aí, é o anjo caído? Não, é adjetivo. Quando eu disser adjetivo, não se refere a pessoa, nem espírito, ok? É uma qualidade, uma ação de alguém ou de um governo humano, menos um espírito, o anjo caído, ok? Então, Satanás aqui, esse Satanás aqui não se refere a anjo caído. E eu aprendi na escolinha dominical que aqui era o anjo caído. E não é. Você leia o contexto, você vai entender, ok? Mas mesmo assim, na força da expressão, esse Satanás aqui, de 1 Crônica 21, não se refere ao anjo caído. Para a gente entender, vou falar anjo caído, ok? Bom, então aqui não é um ser pessoal. Outro, a gente vai ver aqui. Então esse Satanás aqui é um adjetivo, ou seja, uma atitude contrária, opor-se à vontade de, colocar-se contra. Então ele colocou-se contra, ele se opôs, Davi se opôs a Deus, colocou-se contra Deus. Então esse se opor, Satanás. Entendeu? Não anjo caído, não está dizendo que aqui era o anjo caído. Muito bem. Então,
Outro texto aqui fortíssimo, que eu pensava que era o próprio Satanás, né, o anjo caído. Vamos aqui para número 22, olha só que versículo forte. Número 22, vamos para o versículo 20 para a gente entender. Versículo 20. Veio, pois, Deus, aquela passagem de Deus e Balaão. Veio, pois, Deus a Balaão de noite e disse-lhe: se aqueles homens te vieram chamar, levanta-te, vai com eles, todavia farás o que eu disser. 21. Então Balaão levantou-se pela manhã e albardou a sua jumenta e foi com os príncipes de Moabe. Olha o 22. E a ira de Deus acendeu-se, porque ele se ia, e o anjo do Senhor pôs-se no caminho por adversário. Até aqui. Adversário. Esta palavra adversário, olha só. O anjo do Senhor pôs-se no caminho por adversário. Esta palavra adversário, o termo adversário, no original hebraico está lá. Satanás. Satanás, está lá, Satanás, adversário, como um adjetivo e não um anjo caído. Por quê? Porque quem se colocou como adversário aqui foi o anjo do Senhor, ok? E não o próprio anjo caído. Agora olha o 22. Então aqui no original, se você for verificar lá, você que examina as escrituras, onde tem lá esse termo adversário, está lá Satanás. Agora olha o 32. O 32. Então o anjo do Senhor lhe disse: por que já 3 vezes espancastes a tua jumenta? Eis que eu saí para ser o teu adversário. Onde tem aqui adversário, Satanás. Anjo caído? Não. A ação aqui é do anjo do Senhor. O anjo do Senhor disse que ia sair para ser adversário dele, de Balaão. Então, adversário aqui, no original hebraico, é Satanás. Você está entendendo agora como é que funciona as escrituras? É dessa forma. Se você não estudar, não pesquisar, você vai dizer, olha, você vai chamar Deus de Satanás. Vai dizer que aqui o anjo do Senhor era próprio Satanás. Não. Satanás aqui simplesmente um adversário. Aqui foi traduzido no nosso português para adversário, mas na língua original está lá, Satanás, ok? Então isso aqui. Agora, vamos ver outro texto aqui também. Então, o versículo 22 e 32, que nós acabamos de ler, aqui não se refere ao inimigo espiritual ou anjo caído. O termo simplesmente descreve alguém que se opõe ao outro. Então, um anjo se opôs. Então alguém quando se opõe a outro, dá-se o nome de Satanás. E não dizendo que é o anjo, foi o anjo, né, caído, né, um espírito das trevas. Não. Mas simplesmente ele se opôs ao outro, a outra pessoa. Muito bem. Adversário, Satanás. Adversário aqui, 22 e 32 versículos aqui, veio do hebraico Satã, que é um adjetivo. Aqui é um adjetivo. Alguém que se opõe. Vamos ver mais alguns textos? 1 Samuel. Vamos ver aqui. 1 Samuel. Capítulo 29. Versículo de número 4. Olha só. 1 Samuel 29, versículo 4. Porém, os príncipes dos filisteus, muitos se indignaram contra ele, e disseram-lhe os príncipes dos filisteus:
faze voltar este homem, para que torne ao lugar em que tu puseste, e não desça conosco a batalha, para que não se torne nosso adversário. O nosso o quê? Satanás. Então não tem nada a ver aqui. Aqui, por enquanto, há um anjo caído, ok? Anjo caído, lembre-se. Há um espírito maligno. Não, mas há um adversário. Onde está essa palavra adversário? Aqui é Satanás. No original hebraico. Ok? Muito bem. Então vamos lá aqui agora. 2 Samuel 19, 22. 2 Samuel 19 e 22. Que diz assim: Porém Davi disse, que tenho eu convosco, filhos de Zeruia, para que hoje me sejas Satanás, Satã. Tá vendo aí? Ou seja, adversário. Aqui é adversário. Literalmente adversário, Satanás. Apenas um adjetivo. Simplesmente um adjetivo. Nada de ser espiritual, anjo caído. Não. Adversário, Satanás. Ok? Até agora aqui você está entendendo. Eu tenho certeza que você já começou a entender, né, o que é demônio, Satanás, mas depois a gente vai ver, você vai perceber que a coisa vai mudar. Vamos lá. 1 Reis 5:4. Vamos para 1 Reis, capítulo 5, versículo de número 4. Porém, agora o Senhor meu Deus me tem dado descanso de todos os lados. Adversário não há, nem algum mal encontro. Adversário, Satã, Satanás, ok? Adjetivo, não ser pessoal, não anjo caído, adversário. Simples. Tá entendendo? Glória a Deus. Capítulo 11, versículo 14. Levantou, pois, o Senhor contra Salomão um adversário, Satanás, adjetivo, nada de anjo caído. Deus não levantou um anjo caído, um anjo das trevas, um ser espiritual do outro mundo, não. Satanás, adversário, adjetivo, ok? Vamos prosseguir. Versículo 23 ainda fala de um adjetivo. Também Deus lhe levantou outro Satanás, adjetivo, adversário, a Rezon, filho de Eliada, ok? Que tinha fugido de seu senhor. Para você entender, aí você vai ler o contexto, ok? Mas eu estou lendo os versículos, não versículos isolados. Pastor, não, eu estou lendo para a gente ganhar tempo. Senão não vai dar tempo, vai passar aqui 1h30, 2 horas nesse estudo, que é um estudo extenso, é um estudo cansativo, onde a gente tem que ter muita atenção, se preocupar, para que não leve qualquer coisa. Porque o que eu tenho visto, eu tenho percebido nos canais, né, onde eles levam esses estudos, principalmente esses estudos aqui, que eles pegam todos os textos de Gênesis a Apocalipse, onde fala de Satanás e diz que é um adjetivo, e a gente vê dezenas e dezenas, centenas e centenas de irmãos dizendo, Abba, Pai, glória a Deus, e não sabe nem o significado daquilo ali. Não é só porque tem um líder lá que né, eles até endeusam em certo momento, né, eles dão aquela glória para Deus, mas sem ter conhecimento, sem saber o que está se passando, né, naquele momento, naquela mensagem ali. Então, o bom é você refletir e pesquisar. É isso que eu quero que você entenda, que você faça. Pesquise, né? Sim, até aqui, tá aqui, também Deus lhe levantou outro adversário. Foi o diabo aqui agora? Não,
foi um adversário, literalmente, adversário é um adjetivo, né? Um opositor, alguém, a uma outra pessoa, ok? Até aqui, até esses textos que eu vou citar e passar para você. Versículo 23, eu falei, agora o 25, para a gente fechar aqui. E foi adversário de Israel por todos os dias de Salomão. Então, adversário aqui, Satanás, ok? Por todos os dias. E isto além do mal que Hadad fazia. Olha só. Adversário quem? Uma outra pessoa, um outro homem, né? um outro exército. Adversário, Satanás. Ok? Adjetivo aqui. Não ser espiritual. Bom, agora, vamos aos textos onde Satanás ou diabo não pode ser entendido de maneira nenhuma, pode ser entendido como um adjetivo, como a pessoa, como a carne, como a lei, como Adão, como qualquer outra coisa aqui na terra, certo? Não pode ser entendido desta forma, mas sim como um ser espiritual, pessoal. É agora que a gente vai ver aqui. Então, repito, vou citar os textos onde Satanás, o Satanás, o diabo, não pode ser entendido, não pode ser compreendido como adjetivo. Vamos começar com Gênesis, capítulo 3. Gênesis, capítulo de número 3. Depois eu quero voltar para Gênesis, porque aqui tem uma revelação em Gênesis, capítulo 3. Gênesis, capítulo 3, versículo 1. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. Então, esta serpente, ela tinha um certo grau de conhecimento. A serpente era mais astuta, ela sobressaía entre os outros animais, né, do campo que o Senhor tinha feito. E esta disse à mulher: esta serpente tinha certo conhecimento, certo grau de conhecimento, e até mesmo de Deus. É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. Então, aqui aparece o termo serpente, que você vai ver isso aqui que a gente viu no começo, no Apocalipse, capítulo de número 12, versículo do 7 ao 9. Versículo 13, daqui ainda, versículo 13, que diz: e disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isto? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Presta atenção aí, vai guardando aí, vai anotando aí na sua Bíblia. 14. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldita serás mais que toda fera e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Lembrando que isto tudo aqui é um texto de um sentido figurado, uma figura de linguagem simbólica, ok? Mas, como eu digo, tem uma verdade por trás de todo este simbolismo, de todas estas figuras. Você vai ver isso aqui, ok? Isso aqui tem uma mensagem, isso aqui tem uma verdade. Embora que mas esse texto foi criado, esse texto não existe, esse texto foi Moisés que estava delirando, foi alguém que colocou aqui. É a sua opinião, é o seu questionamento, ok?
Versículo 15 diz: E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Isto aqui aconteceu. Se aconteceu, isto aqui ele está profetizando a respeito do Cristo, do Messias. Isto aqui se refere entre a semente de Satanás, do diabo, e a semente de Cristo, a semente de Deus. Isto aqui aconteceu, ó. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. A semente da mulher era Cristo, que nasceu. Ok? Então, mas isso aqui é outra coisa. Estou apenas citando os textos, só os textos, para a gente ler, onde Satanás, diabo, não pode ser entendido como adjetivo, ok? Muito bem. Vamos lá aqui para Jó, livro de Jó, capítulo 1, versículo de número 6. Esse texto aqui é muito bagunçado pela escatologia consumada, mal entendido, mal compreendido, mal aceito. Por quê? Porque é lógico, se eu quero defender o meu lado, trazer, sustentar, né, o meu estudo, o meu pensamento, a minha intenção teológica ou escatológica, eu tenho que desfazer algumas coisas aqui, ou não aceitar, ou procurar versículos que eu posso dar luz, trazer luz da base, né, junto aqui, um dali, junto um daqui, outro dali, e vou dizer, olha o que a Bíblia está dizendo, onde não está dizendo, onde a Bíblia não está dizendo. Agora que o texto diz: E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás. Aqui não pode ser entendido como um adjetivo, nem tampouco figura de linguagem. Nem isso aqui é literal. Os filhos de Deus, e veio também Satanás. Bom, alguns não aceitam, ok? Outros dizem, não, esse Jó aqui, esta passagem de Jó, é simplesmente uma acrescentação, não existiu, certo? Foi encontrado em tal canto, não importa. Esse texto é verídico, essa história é verídica. Isto aqui está lá nos textos, na escritura original hebraica. Então, aqui Satanás não pode ser entendido como um adjetivo, ok? Muito bem. Outro texto também, Zacarias, capítulo de número 3, capítulo 3, versículo 1 e 2. E ele mostrou-me o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Então, esse Satanás aqui também não pode ser entendido como um adjetivo. Você vai ler o contexto e você vai entender. O 2, mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? Então este Satanás aqui, sim, é um anjo caído. Todos os textos que eu estou citando agora é referente a um ser caído, a um ser, um espírito, né? O anjo caído. Eu quero, melhor dizendo, quando eu falar o anjo caído, eu estou falando do próprio Satanás, do anjo, do espírito, um ser pessoal, ok? Muito bem. Vamos aqui agora, Mateus, capítulo de número 4. Mateus, capítulo de número 4, versículo de número
Mateus capítulo 4, versículo 1, que diz: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Esse texto também não pode ser entendido, diabo aqui, como um simples adjetivo. Não, este aqui, diabo, é um ser espiritual ou o anjo caído, ok? Quando eu falo anjo caído, você já sabe que realmente é um ser espiritual. Muito bem, versículo de número 11 agora, que diz: então o diabo o deixa, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Depois eu vou trazer todo o detalhezinho dentro do contexto, vamos ler aqui ver todos os detalhes para você entender. Então você já começou a entender que existe realmente uma gama de versículos, de textos, aonde é citado Satanás ou diabo como um adjetivo, simplesmente uma outra pessoa que se opõe, é o adversário, ok? Vai de encontro, e outra série de textos onde eu citei aqui, que fala de Satanás como um adjetivo. Agora, estamos entrando já em outra série de textos, em outros textos e contextos, onde Satanás, o diabo, não pode ser mais entendido como um simples adjetivo. Satanás aqui, ou o diabo, não pode ser entendido como uma outra pessoa, a carne, a lei, certo? E outras coisas que é ensinado e não bate, não nos convence. Então, a Bíblia, assim, na leitura da Bíblia, a gente tem um melhor entendimento do que é Satanás, ou diabo, demônio. Diabo, adjetivo, e Satanás, diabo, anjo caído, ou um espírito maligno, o espírito do anjo caído, ok? Então, muito bem. Agora, vamos dar uma parada aqui para a gente entrar no terceiro vídeo. Este é o segundo. Então, Satanás existe ou existiu? O que aconteceu com Satanás? O que aconteceu com o demônio? Então a gente já está vendo que Satanás, ele consta também na Escritura, ok? Na Bíblia consta que Satanás existiu. Desde Gênesis, do primeiro livro, até o último livro do Apocalipse, Satanás, um anjo caído, ele estava e está escrito nas páginas da Bíblia, ok? Então, dá o like, confirma aí, multiplica esta mensagem aí aos teus amigos, tuas amigas, e se inscreva no canal, me ajuda aí em oração, e também se inscreve no canal para a glória de Deus. Próximo vídeo, próximo estudo, vou dar continuidade aos versículos e vou trazer 2 versículos que eu nunca vi, nunca assisti, nunca presenciei na escolinha dominical. Mas nós vamos debater ele aqui e você diz: pastor, realmente Satanás existiu e hoje, hoje não, na cruz e na vinda de Cristo em 70, o que aconteceu com Satanás? Quer saber? Próximo vídeo.